primeiro lugar, muito bom dia, deputado Daniel. Seja bem-vindo à BMC News. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É muito importante a gente poder discutir os temas centrais do Brasil e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. Com certeza. Eric, mais uma vez aqui com a gente. Eric, bom dia para você. Mais uma vez, obrigada também por estar sempre aqui, trazendo aí os bastidores de Brasília, trazendo grandes nomes aqui para a gente tentar realmente entender, né, aí o quanto, o que o Brasil precisa, né, para avançar aí em reformas políticas. Seja bem-vindo mais uma vez, Eric. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, deputado. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que fomentar esse debate, Paula, em torno da política é bastante importante, porque a gente teve o exemplo de ontem e vamos ter vários exemplos de impacto da política no mercado financeiro daqui para frente e cada vez mais presente aí no nosso dia a dia. Então, ampliar esse leque de debate, trazer personalidades, trazer lideranças diferentes, só vai ajudar a montar um mosaico de análise, só vai ajudar a gente entender para onde, quais são os rumos que a política está caminhando, e dessa forma, com um mosaico amplo, você então vai poder, você investidor, vai poder tomar suas próprias decisões. Então a ideia é sempre trazer aqui diferentes vertentes, diferentes cabeças e diferentes pessoas para colocar aqui o ponto de vista. Isso não quer dizer que a gente está aderindo a esse ponto de vista, mas ampliando esse debate, colocando aí em perspectiva para vocês, porque vocês sabem que a política é bem dinâmica, e a dinâmica também tem esse impacto dentro do mercado financeiro. Com certeza. Marco Saravalli, eu já te dei bom dia, mas fica à vontade aí em cumprimentar aí. Bom dia Paula, bom dia Eric, bom dia deputado, prazer receber vocês aqui. Acho que é o melhor momento para a gente trazer esse debate, né? E como a gente sempre fala, o nosso foco aqui é a economia, é a população, é realmente o consumidor, é o investidor, né? Mas principalmente tudo isso passa também por um ambiente político, né? Saudável, né? Enfim, a gente ter uma perspectiva. É muito importante a gente... Obrigado, deputado, por esse espaço, né, por esse tempo também na sua agenda. Bom, para começar, queria fazer, né, primeiras damas. Posso começar com a primeira pergunta aqui? Deputado, só para a gente começar, né, a gente viu ontem toda aquela movimentação que a Bolsa teve diante, né, das declarações. Primeiro, veio em resposta às declarações do presidente, aí a gente viu ali o Arthur Lira comentando, depois a gente viu o ministro Fux, hoje a gente teve o Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou, né, de falar agora há pouco, também repercutindo essas manifestações do 7 de setembro. Ele falou sobre democracia ameaçada no mundo, até, inclusive. Ele falou em encontrar culpados para o fracasso e que é covardia atacar a justiça eleitoral por conta do voto impresso. Ontem o Fux já tinha também proferido palavras duras sobre a questão das manifestações. De uma forma em geral, eu queria saber a sua opinião, como é que você tem avaliado, né, a resposta do judiciário aí, a resposta que a gente teve também do legislativo a essas pautas das manifestações. Olha, muito bacana. Esse é um tema central, né? Eu, antes mesmo de ter sido deputado, eu fui investidor, né? Eu sou economista, fui investidor, então trabalhei no mercado por alguns anos. E como investidor de longo prazo, né, meu olhar está sempre nas próximas décadas e como resolver os problemas estruturais do Brasil. Infelizmente, hoje em dia, a gente entra em muito ruído, né, muitos assuntos e discussões que, mesmo se fossem resolvidos, não estariam nem próximos de resolver os problemas estruturais do país, né? Vamos colocar aí todo esse debate em torno do voto impresso. Mesmo se isso fosse resolvido, se a gente conseguisse melhorar e modernizar o sistema de votação para algo assim, para o sistema de votação mais eficiente e mais confiável do planeta. Mesmo assim, a gente ainda seria um país pobre. Esse eu acho que é o ponto importante para a gente levar em consideração. São muitas narrativas, são muitos ruídos, e a gente muitas vezes acaba perdendo de vista quais são aqueles pontos, quais são aquelas medidas, aquelas políticas que, se forem implementadas, a gente pode ver uma bolsa aí, muito maior do que hoje, né? Um mercado com muito mais CPFs, com muito mais companhias, né, abrindo capital, um país muito mais moderno, né, com muito mais oportunidade para todos, né, entrando também nas questões sociais. E, no final de contas, essa agenda é uma agenda
que já está há décadas aí sendo discutida e que está muito longe de ser implementada. Do meu lado aqui eu tenho uma frustração muito grande, né, por estar acompanhando de perto a política, o que eu acho que é importante para qualquer investidor, inclusive, né, qualquer investidor de longo prazo precisa entender a política brasileira, precisa entender a história da política brasileira, precisa estudar bastante todos os aspectos ligados ao Estado brasileiro, né? E é muito frustrante, porque são debates que são realmente muito improdutivos, né? E que, né, no final de contas, não estão nem perto de cumprir aquela agenda que eu disse que, enfim, que é importante para a gente melhorar, aumentar a produtividade da economia brasileira. Alguns exemplos é a reforma administrativa, uma reforma administrativa profunda, uma reforma tributária de fato, né, muito longe daquilo que está sendo debatido hoje, abertura comercial, privatizações, enfim, são pontos que são muito importantes de serem priorizados e que estão muito longe de estar na pauta. Eric e Marco, fiquem à vontade, depois eu vou seguindo aqui com algumas outras perguntas aqui, mas podem ficar à vontade. Eric, pode ficar à vontade, depois eu faço minha pergunta. Eu acho só se somar que o deputado Daniel comentou que parte dessa questão aí de vamos centrar no que importa foi colocado ontem no discurso tanto do presidente da Câmara, quando ele falou que é necessário a gente tentar distensionar e olhar um pouco para a vida real das pessoas, e aí a vida real a gente está falando de questão de inflação, a gente está falando de desemprego, a gente está falando aí de crise hídrica que está batendo na porta, a gente está falando de questões que envolvem insegurança dentro do aspecto fiscal. Então, você vê que setores da política tentam ainda focar nessas questões que são essenciais, que não ficar só ali naquelas questões que a gente viu, que é esse embate entre os poderes. O próprio Fux ontem também, durante o discurso dele, que foi um discurso bastante duro, centrou nisso, falou, vamos focar nas questões que importam, vamos tentar avançar neste campo e tentar sair um pouco desse embate político. O embate político é democrático, o embate político é interessante, mas ele não pode travar outras frentes, que são essas frentes que a gente está falando que envolvem questões econômicas e sociais. Então, dentro desse aspecto, a gente vê que esse tensionamento também reverbera dentro dessas questões que são sensíveis, e aí agora é só a gente olhar hoje um pouco o Congresso. O Congresso está completamente parado hoje, o Congresso não tem previsão de votação de nenhum dos temas essenciais que a gente colocou, e em razão também desse ambiente que foi criado nessas últimas horas, e o pior de tudo é que não há uma sinalização de destensionamento. No dia de hoje, o Bolsonaro já participou de um evento dos BRICS, fez ali alguns afagos em outros países, como a Índia, agradeceu até a China pelos insumos da vacinação, mas quando a gente olha para a questão interna, a gente ainda vê que paira aqui em Brasília essa sombra ainda de qual vai ser o próximo ataque, qual vai ser a próxima investida, e a gente vê hoje o Barroso dando continuidade àquilo que a gente viu ontem, abre também mais espaços para novos contra-ataques de outros setores. Então a gente está nesse ambiente, mas ainda há expectativa de que alguns setores da política consigam caminhar uma agenda mínima, e essa agenda mínima de interesse econômico, de interesse, de uma forma geral, para a sociedade. Maravilha. Quer comentar alguma coisa sobre isso, deputado? Ou podemos mudar aqui já? Não, eu tava, sim, eu achei que foi um comentário bastante interessante, né? E eu acredito que todos os presidentes, né, história recente do Brasil, tiveram que lidar com esses mesmos desafios de lidar com o STF que o Bolsonaro tem. Então isso não é uma novidade, né? A gente sabe qual que é o escopo de atuação do STF, a prerrogativa do STF de abrir inquéritos, né, de instaurar inquéritos, de encomendar, né, para a Polícia Federal diversas investigações, e no final de contas essa realidade do cenário político que um presidente tem que lidar, né? E o Bolsonaro mais uma vez reforça, né, o despreparo que ele tem ao não saber lidar com o STF, ao não saber lidar com o Congresso, ao não conseguir cumprir minimamente os requisitos, né, para se estar ali naquela função central de ser o presidente da República, né? Então, enfim, eu, apesar de ver várias discussões e até algumas propostas avançando, né, ligadas a uma reforma administrativa muito superficial
ligadas a uma reforma tributária que não tem nada de reforma, são medidas pontuais ali, alterações pontuais, que não contribuem com o aumento da produtividade da economia brasileira. Eu hoje, Daniel, né, como deputado e como cidadão, eu estou bastante pessimista com relação ao longo prazo do Brasil, né? Muita gente, sobretudo no dia a dia, né, dos investidores e tudo mais, da bolsa e tudo mais, acaba se preocupando com como que o Bovespa está se comportando hoje, quais que são as variações das últimas semanas, né, nos últimos meses. Eu estou muito preocupado com relação às próximas décadas, né? Quais são as alterações que a gente precisa fazer, quais são as políticas que a gente precisa implementar para a gente ter um país mais moderno. E quando eu entendo, né, acumulando uma experiência política e entendo o que é necessário para se tocar uma agenda como essa, me incomoda muito, né, de ver a atuação do presidente e as manifestações do dia 7 acontecerem da forma como estão acontecendo. Né, porque a gente está cada vez mais distante de ter essa agenda implementada. Né? Vou dar um exemplo aqui muito simples. Uma reforma administrativa profunda. O Brasil tem 12 milhões de funcionários públicos. Todo mundo tem alguém na família ou algum amigo que é funcionário público e que vai ser diretamente impactado por conta de uma reforma profunda, que está muito longe de acontecer. Né? E para que essas reformas de fato aconteçam, precisa de liderança. E a liderança, no caso de uma reforma administrativa, precisa ver da figura do presidente. Ele precisaria, por exemplo, em rede nacional, em horário nobre, vir para o Brasil todo e falar, olha só, a gente precisa realizar essa reforma administrativa. O Estado brasileiro custa por volta de 40% de tudo que o Brasil produz. Né? Quase 2/3 do que o Estado brasileiro gasta é com o pessoal. Então é fundamental que a gente tenha uma reforma profunda para permitir que o Estado se modernize. Né? E a gente, observando todo o histórico de votações do presidente Bolsonaro, né, ao longo dos seus mais de 30 anos aí de carreira política, observando todas as declarações públicas, todos os seus posicionamentos, a gente entende que não existe nenhuma, né, muito simples, é que não tem nenhuma possibilidade de se avançar com essas agendas. Então, para mim, hoje, assim, estou num pessimismo com relação ao médio prazo do Brasil bastante grande, porque eu não vejo a possibilidade do presidente Bolsonaro tocar uma agenda como essa. A gente já chegou no segundo biênio, né, de um mandato, ou seja, os olhares já são todos para as próximas eleições, né, e, no final de contas, essas agendas vão ficar aí para o próximo governo, que muito provavelmente também não vai ser um governo que esteja preocupado com essas questões de longo prazo, né? Provavelmente vai ser algum governo populista, dado que as duas principais lideranças políticas do Brasil hoje são populistas, né? Então, assim, a gente está numa situação muito complicada, um presidente, como eu já disse, bastante despreparado, que não sabe lidar politicamente com os outros poderes, que não sabe lidar politicamente para fazer com que as agendas que ele julga ser prioritárias, que infelizmente já não são as agendas prioritárias para o Brasil, né, avancem, né? Então é uma situação que acaba se desgastando cada vez mais e que eu não vejo um horizonte assim azul para a nossa situação política no Brasil, que impacta diretamente na situação econômica do país, no longo prazo. Ô, deputado, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma visão um pouco do Daniel, economista, também como deputado, mas o que exatamente nós, né, na sua visão como deputado, nós podemos fazer para estimular os investimentos de longo prazo, né? Não o que nós deveríamos fazer, assim como uma visão de economista. Eu vou pegar um exemplo bem simples que acho que a gente está vivendo agora, que é o caso da greve dos caminhoneiros. A gente acompanha na academia, né, no estudo na economia, sabe que a nossa matriz de transportes ela é ineficiente, né? Então a gente deveria ter aqui pelo menos o dobro, o triplo, talvez, de ferrovias aqui no Brasil. A gente é um país continental, só que a gente nunca investiu em ferrovias. Então, isso é um investimento de longo prazo, às vezes cujo retorno vem depois de 10, 15, 20 anos, enfim, para amortizar todo esse investimento. Mas eu acho que um pouco do que a gente está vivendo, não só nesse governo, mas nos últimos governos, a gente entra com uma esperança muito grande, né?
e depois a gente realmente acaba não implementando todo aquele discurso, todo aquele potencial, né? E volta a gente ficar na mão de caminhoneiros, enfim. A gente tem uma matriz de transporte não só por rodovia, todo respeito aos caminhoneiros, mas a gente sabe que não é produtivo, não é eficiente economicamente, né? Então, o que realmente a gente pode fazer, o que o partido também está contribuindo, para a gente realmente ter mais investimentos de longo prazo, realmente que são transformacionais, que tragam um crescimento sustentável, enfim. Eu acho que uma discussão aqui um pouco com um deputado e com o economista Daniel, né? Não, claro, a agenda de infraestrutura é uma das agendas cruciais para a gente conseguir aumentar a produtividade da economia brasileira. Eu mencionei aqui a reforma administrativa, que do meu ponto de vista é a mais importante, até para reduzir as despesas que são enormes no governo. A reforma tributária, que é importante para simplificar e racionalizar melhor como se coleta tributos no Brasil, reduzir benefícios fiscais e todas as distorções existentes dos diversos setores da economia. A infraestrutura ela é muito importante, diversos setores conseguem ter uma produtividade razoável da porta para dentro, né, na sua planta, na sua plantação, na sua fábrica, por aí vai, mas quando se depara diante da situação logística do país, trava e vê o preço dos seus produtos aumentarem e, enfim, a perda de também aumentar por conta da baixa infraestrutura. Esse é um ponto super importante. A briga comercial é uma outra agenda muito importante. Eu acredito muito que nesse caso específico, para a logística, o número de parcerias públicos-privadas deveria ser maior, a gente deveria avançar mais, né, em concessões, né. Tem um trabalho sendo realizado por parte do governo federal, talvez uma das únicas áreas assim, que a gente de fato está conseguindo ter algum avanço, né. A gente sempre espera mais, a gente sempre quer mais e tudo mais. E é natural, né, porque a gente é um país que está, no final de contas, se estagnando, e quando a gente vê o número de países que passaram o Brasil em renda per capita nos últimos 20 anos, é realmente alarmante, né? A gente pode nos sentir no nosso dia a dia, a gente pode não perceber, né, ao longo de, sei lá, 5 até 10 anos, mas quando a gente olha aqui, por exemplo, República Dominicana, Guiné Equatorial, Gabão, países que, enfim, a gente nunca diria que se tornariam mais ricos que o Brasil, né, com uma renda per capita, né, maior, né, estão se tornando mais ricos que o Brasil por conta dessa paralisação do país de se fazer reformas estruturantes. De novo, essa agenda de infraestrutura tem avançado com alguma velocidade, isso é importante, e talvez seja uma das únicas áreas assim, que de fato dá para tirar algum legado, né, desses últimos 3 anos, mas eu não consigo ver muito mais além disso, e as agendas são muito vastas, assim, muito profundas e difíceis de serem conduzidas, mas que se a gente ficar postergando por muito tempo, de novo, a gente vai ficando, o número de países que vai passar o Brasil em renda per capita vai aumentar cada vez mais. Uhum. Deputado, deixa eu fazer eu quero fazer, na verdade, 2 questões, né? A primeira que eu queria falar, a gente tem visto aí, depois desse pronunciamento, principalmente do dia 7 de setembro, um movimento muito grande aí de defesa do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, sigo você nas suas redes sociais, já cheguei a ver em algum momento também você ali defendendo, né, a questão do impeachment do presidente, para que a economia volte a melhorar, pontuando muito bem esses pontos que você estava colocando ali, você defendendo essa questão, né? O que você acha, assim? Você acha que realmente resolveria o problema do Brasil se a gente tiver um impeachment hoje do presidente Jair Bolsonaro? Essa seria a solução de todos os problemas? As reformas iriam andar, a inflação iria diminuir, o preço do dólar iria cair? Qual que é o seu ponto de vista em relação à retirada do governo atual para a melhoria aí da nossa política e do nosso país como um todo? Bom, a primeira observação que eu faria com relação ao impeachment do presidente Bolsonaro é uma observação histórica, né? Durante muitas décadas, o Brasil teve nas margens, né, de ter subsequentes golpes militares, né? Isso aconteceu por conta, naquela época do Getúlio Vargas, ali no começo da década de 50, até 64, quando de fato aconteceu o golpe, né? Mas todo esse período, né, de quase 2 décadas de ameaças constantes de golpes militares aconteceram por conta da inexistência da ferramenta do impeachment, né? A gente vive em um sistema presidencialista em que um processo de impeachment é um processo extremamente traumático. Eu sou favorável a um sistema semipresidencial que diminua os custos de uma remoção de um governo incapaz,
né, um governo incompetente, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente começa os eleitorais como país, né? Isso historicamente é fato, né? Agora, o que a gente tem? Em primeiro lugar, a gente tem um presidente que cometeu de fato crimes de responsabilidade, né? Existem diversos pedidos de impeachment, ressaltando os mesmos pontos que são bastante óbvios de crimes de responsabilidade. Então, existe hoje a existência de crimes de responsabilidade. Isso, para mim, é a condição sine qua non. Porque se não tem crime de responsabilidade, a gente nem sequer fala de impeachment. Mas existem crimes de responsabilidade, portanto, hoje a gente tem, sim, o dever de falar sobre impeachment. O segundo ponto, que é um ponto mais de cenário, a gente tem hoje, nas pesquisas eleitorais, 2 líderes que representam opostos, né, em um ambiente extremamente polarizado que a gente tem hoje na política brasileira, né? E a gente tem hoje esses 2 presidentes que têm características muito semelhantes, né? Que são líderes populistas, que não têm abertura para se fazer reforma, para tocarem reformas estruturantes, né? Como eu disse aqui, eu nunca vou conseguir ver o presidente Bolsonaro ou o presidente Lula indo em rede nacional, em horário nobre, pedir apoio da população para uma reforma administrativa que modernize a maneira como a gente trata funcionário público, que modernize a maneira como a gente avalia, premia bons funcionários públicos e também possa punir e até demitir funcionários públicos, coisa que hoje é praticamente impossível de acontecer, né? Um estado que tem 12 milhões de funcionários públicos que não pode demitir, né, seus funcionários, ele não tem como ser minimamente eficiente, ele não tem os incentivos alinhados. Então, a gente tem hoje um cenário muito complicado, né? A inexigibilidade de um desses 2 políticos, né, desses 2 líderes, para mim é fundamental para a viabilização de uma terceira via, tá? A gente não vai conseguir gerar espaço para uma terceira via se tiver Lula e Bolsonaro nas eleições no ano que vem. Isso, para mim, é um ponto assim, extremamente claro, né? E por isso, né, e também por isso, eu acho que é fundamental a gente reforçar, né, a pressão para que o Congresso inicie o processo do impeachment, né? Com a inexigibilidade de um desses 2 líderes, a gente tem a viabilidade de uma terceira via. E como o presidente Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade, eu acho que é um momento muito urgente para que a gente avance com isso, né? Hoje, basta olhar as pesquisas, né, de intenção de voto, a gente observa que o cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está fazendo o Lula parecer alguém razoável diante do povo brasileiro, o que é algo extremamente lamentável, porque o lugar que o Lula devia estar era na cadeia, né? E todos nós sabemos disso. Agora, o que acontece? As intenções de voto do Bolsonaro nunca mudam, né? Estão sempre entre 20% e 25%. Né? Os que não sabem e os que ainda não puderam responder às pesquisas, né, até pouco tempo atrás, eram por volta de 50%, 55% de todas as pesquisas de intenção de voto. E esse número está caindo. Os votos que iam para os candidatos da terceira via estão caindo, né? E o único candidato que avança a passos largos e que hoje é o favorito para as eleições do ano que vem é o Lula. Então, de novo, só que diferente do Lula, quer dizer, diferente do Bolsonaro, que tem uma incapacidade enorme de lidar com os outros poderes, uma incapacidade até intelectual de compreender ideias, de, enfim, convencer pessoas, né? O Lula não, o Lula ele é uma pessoa extremamente esperta, que já esteve lá por 2 mandatos, e se ele for eleito mais uma vez, é uma pessoa que tem capacidade de conseguir uma reeleição. Então a gente tem aí um cenário possível de ter por volta de quase mais 10 anos de populismo no Brasil, né? A luta que a gente tem hoje pelo impeachment vai muito além só dos crimes de realidade do Bolsonaro. É uma luta de uma geração. Vai fazer a diferença da gente conseguir pensar e tocar essas agendas de reformas estruturantes no Brasil nos próximos 5 ou 10 anos, ou ter que esperar 10 anos para começar a discutir essas reformas em um futuro bastante longínquo. Então, no meu ponto de vista, essa é a luta mais importante, mais urgente hoje, né? A gente tem vários problemas de longo prazo, né, que eu disse, de reforma
estruturantes, da melhoria da educação, que é a minha bandeira, né, que eu me dedico mais assim, no meu mandato na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. Mas se a gente não lutar pelo impeachment, pressionar e viabilizar politicamente o impeachment, que está cada vez mais próximo, corre o risco a gente ter líderes populistas governando o Brasil pela próxima década e postergar as discussões que já estão há décadas postergadas por mais uma década. Isso é demais, e o número de países que eu disse, né, como República Dominicana, Guiné Equatorial e outros, né, países que nos últimos anos avançaram e passaram o Brasil em renda per capita, esse número de países vai aumentar cada vez mais. E se hoje a gente enxerga o Brasil como um país em desenvolvimento, muito possivelmente daqui a 10 anos, com esses dois governos, a gente não consiga mais enxergar o Brasil dessa forma, e o mundo não consiga mais enxergar o Brasil dessa forma. Comece a colocar o Brasil naquela caixinha de países pobres e ponto final, né? E isso vai ter um impacto enorme no futuro das próximas gerações, e vai ter um impacto enorme, inclusive, em quem investe no Brasil, né? Quem investe na bolsa, em quem investe, os ativos não vão se valorizar como deveriam, e as pessoas vão ter uma qualidade de vida muito pior. Ô, deputado, deixa eu fazer a minha última questão, daqui a pouco eu já jogo aí para os meninos continuarem. Bom, primeiro, só para complementar essa questão, né, da questão do impeachment, da defesa do impeachment, a gente sabe o quanto que isso também acaba afetando diretamente a questão da economia. O país sofre como um todo por passar por um processo de impeachment. Nós passamos, né, por 2 nos últimos 30 anos, recentemente passamos por 1, e aí teve algumas pessoas falando aqui no chat, baseado no que as pessoas realmente estão falando aqui, alguns comentários, vem essa minha outra questão aqui para você, né? O Partido Novo, ele surgiu como um partido com uma proposta diferente de todos os partidos que já existiam aqui no Brasil. Um foco muito ligado às ideias liberais, lideranças políticas, como você, por exemplo, que não fazia parte da política, né? Um economista que aí realmente foi para frente para tentar trazer algo novo. Hoje a gente vê um discurso muito focado em oposição, né, ao atual governo. Inclusive, eu li um comentário que o Novo é uma esquerda disfarçada. Então, a pergunta que eu quero te deixar é o seguinte: o que mudou no Partido Novo de antes comparado com o Partido Novo de hoje? Olha, não mudou nada. A gente continua sendo um partido que defende a democracia. Isso é uma condição sine qua non para o país ser próspero, e diante de um presidente que ataca constantemente a democracia e que coloca em xeque resultado de eleições e que ataca os outros poderes e que aumenta a tensão entre os poderes com diversas ameaças, é papel nosso bater de frente com isso, né? Nós somos um partido que defende ideias liberais que infelizmente foram sequestradas, né, pelo presidente Bolsonaro, que está muito longe de implementar as medidas que eu falei aqui durante a entrevista e que a gente acredita. Uma reforma administrativa profunda, até porque o presidente Bolsonaro é uma pessoa que durante a vida toda defendeu ideias corporativistas. Ele sempre foi um defensor do grupo dos militares e de mais benefícios e privilégios dos militares, né? A gente defende abertura comercial, que nunca teve um avanço significativo. A gente defende privatizações de verdade, privatizar os Correios de verdade, privatizar as elétricas de verdade, privatizar todas as empresas estatais do Brasil, e diversas delas assim, que a maior parte das pessoas nem conhecem. Então, nós somos grandes defensores de ideias liberais. Basta ver a votação do Novo no Congresso Nacional. A gente é muito mais liberal do que a base do governo. Então, a ideia de que é uma esquerda só porque a gente se opõe ao presidente Bolsonaro é uma ideia que é mais uma narrativa. A política, ela é repleta de narrativas, né? Você vê muitas vezes as pessoas criando ideias e histórias para viabilizar aquilo que o seu político defende. Então, a gente tem que saber discernir muito bem aquilo que é fato e aquilo que é narrativa. E basta olhar toda a maneira como o Novo, não só no Congresso Nacional, mas em todas as assembleias legislativas onde tem alguém eleito, em todas as câmaras municipais, como o Novo vota. E é sempre o maior defensor das ideias liberais. As pessoas têm dificuldade de entender que alguém que é contra o Bolsonaro também pode ser de direita, né? E isso justamente se dá por conta das narrativas que são criadas. E hoje, né, eu tenho bastante convicção que uma fatia enorme da direita brasileira é contra o presidente Bolsonaro, né? E isso não quer dizer que a gente apoie alguém de esquerda.
muito pelo contrário, como eu já disse aqui na entrevista, eu acredito que alguém como o presidente Lula devia estar preso hoje, ele não devia minimamente ser considerado como candidato para as eleições do ano que vem. Mas, infelizmente, essa é uma falha, sim, do judiciário, e que a gente também tem que pontuar, mas a existência de líderes populistas como o Bolsonaro e como o Lula, que inclusive têm práticas muito semelhantes, tomaram decisões muito semelhantes ao longo dos seus governos, né? É algo inadmissível para a gente que defende de fato a liberdade, que defende de fato as mudanças estruturantes, as reformas estruturantes que vão fazer do Brasil um país moderno e desenvolvido para os nossos filhos e netos, né? Então, a gente não pode cair nessas narrativas superficiais que as pessoas criam, né, para tentar vender o seu peixe, né, para tentar levantar que ele só tem a razão e que é Bolsonaro contra o resto e por aí vai. Isso não é verdade, a gente tem outras opções, a gente tem a possibilidade de criar uma terceira via para o Brasil. Uhum. Bom, eu sei que você está com o tempo aí, né, deputado, em cima da hora. Eu acho que a gente já pode ir finalizando aqui a nossa entrevista. Eu sei que você tem agenda, a gente também tem outros convidados. Eu não sei se o Eric quer fazer uma última questão aí. Eric, deixar algum comentário aí para o deputado, fica à vontade. Acho que travou, né? Acho que travou o sinal do Eric aí, a nossa conexão tá ruim. Talvez Bom, tenha vamos lá, um Marco. delay aqui. Acho que não, travou. Ele tinha acabado de cair. Vamos lá, Marco, pode se despedir então aí do deputado, fica à vontade. Um prazer enorme, o deputado Daniel. Seja sempre bem-vindo, estamos sempre de casa aberta aqui, portas abertas, né? Esperamos, como você falou, né, um ambiente mais aberto, né, mais solícito aí para os investimentos de longo prazo, né? Esperamos realmente Paulo, acho que maior união. Mas se vocês estiverem me ouvindo... Mas muito prazer, né? E sempre também utilize muito o nosso canal aqui também para expor as ideias. Aqui é um canal 100% aberto para que todos tenham também um espaço para expor independente. Acho que é importante a gente ter esse fórum de debate e discussão e acho que é assim que a gente enriquece. E eu concordo com a sua opinião, eu defendo muito também, sempre aqui a gente leva muito educação financeira, né, para os investidores, para todo mundo. Acho que o que transforma realmente no longo prazo é sempre a gente priorizar a educação como prioridade máxima, né? Então, obrigado novamente pela participação. Deixa eu ver se eu tenho o Eric aqui, só para a gente se despedir aqui do deputado. Não tenho o Eric, então eu já vou me despedir. O Eric caiu. Deputado Daniel, muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua participação. Como disse o Marco, né, a gente está aqui sempre de portas abertas, é importante essas questões políticas, a gente sabe o quanto discutir essas questões, elas são importantes e válidas, e sim, tem às vezes pessoas aqui que falam, né, quero saber do mercado, mas a gente sabe o quanto a política está atrelada à nossa economia e ao nosso mercado financeiro. Obrigada pela sua agenda, pelo seu tempo e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer enorme poder participar aqui dessa discussão, reforçando mais uma vez a ideia que o Eric falou enfim, foi comentado aqui da importância da educação financeira. Essa é uma pauta que da importância da educação financeira, essa é uma pauta que eu, defendo no meu dia a dia. Todas as crianças e jovens deveriam ter finanças pessoais nas escolas, todo mundo lida com dinheiro, então é fundamental que os nossos jovens saibam lidar melhor com finanças e com dinheiro, né, para construir parte, né, importante da construção de um futuro melhor para esses jovens, e também a importância de que a gente tem que olhar a longo prazo, né. É óbvio que a gente está numa situação turbulenta e vai estar por algum período, e que um processo como o impeachment, ele é um processo por definição turbulento, mas se a gente quiser ter um país de fato moderno nas próximas décadas, a gente vai ter que passar por alguns momentos duros. Então, eu queria convidar todos aí que estão assistindo a levarem isso em consideração, que se a gente quiser de fato ter um país diferente no futuro, algumas movimentações mais bruscas, né, do mercado e, enfim, não só instabilidade, mas de imprevisibilidade política, no final de contas são inevitáveis, né? Reformas estruturantes são difíceis de acontecer, mudanças importantes são sempre difíceis de acontecer, e não existem mudanças sem nenhum ruído. Então, enfim, eu queria ressaltar essa mensagem aí para o pessoal, agradecer pelo convite e também me colocar à disposição para todos. E por último, fazer o convite também para todos aqueles que estão insatisfeitos, né, com o governo Bolsonaro, e todos aqueles que também são contra o Lula
e a esquerda, que é absolutamente incoerente, e que nunca trouxe políticas que foram boas para o desenvolvimento do Brasil, para comparecerem no dia 12 de setembro, no domingo, lá na Paulista, enfim, nas suas capitais. Pesquisem os locais das manifestações, estejam presentes, porque essa é uma luta de uma geração. Tá certo. Obrigada, deputado, mais uma vez. Até uma próxima. Bom dia. Bom dia, obrigado.